Queridos e amados irmãos, eu desejo saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É com alegria no coração, é com gozo, é com bastante prazer que estamos aqui, agradecidos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos para observarmos a lição da Escola Bíblica e aprendermos junto. Quem vos fala sou eu, Caio César. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe aí o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, para que juntos possamos crescer no Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, hoje nós vamos iniciar a segunda lição do terceiro trimestre da revista CPAD. Nós estamos numa edição especial da CPAD, que relançou a revista que foi lançada em 1993, comentada pelo pastor Eurico Bergstein, um excelente comentador, um saudoso pastor Eurico Bergstein. Ele comentou 35 lições, ele fez alguns comentários expositivos, ele escreveu alguns escritos sobre teologia sistemática. É um homem que, de fato, ele conseguiu influenciar vidas e contribuiu bastante para o ensino da Igreja do Senhor no campo da escola bíblica dominical e também no campo da teologia. Eu estou aqui em mãos com uma raridade e eu apresento a vocês. Essa revista, ela é a revista original lançada em 1993. É um presente de Deus possuir em mãos esse escrito do nosso saudoso pastor Eurico Bergstein. E agora, na lição em 2020, ela sofreu aí algumas mudanças, né? Alguns implementos, alguns comentários a mais a respeito da lição. Porém, é muito profundo, ambos em 1993, tanto agora para 2020. E agora, no ano de 2020, a CPAD lança com o tema Princípios Divinos em tempos de crise. De fato, o Senhor vai falar conosco e nós vamos aprender muito com o Senhor. Nós estamos agora na segunda lição, que tem por tema Despertamento Espiritual, um milagre. Eu quero fazer observação aqui do textuário que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Esse é o texto áureo e eu quero ler a verdade prática que diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Todo aquele que procura obedecer, fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a sua palavra, o seu ensino, todo esse, por consequência, ele será um cristão despertado. E com certeza, quem perto dessa pessoa estiver, será edificado e também alimentado. Queridos, vamos à introdução que diz assim: nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. O primeiro tópico diz: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Faz uma observação sobre o despertamento, todavia não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre no despertamento de Ciro. Queridos, repousa sobre o coração, sobre a mente de algumas pessoas, que nós homens, podemos produzir por nós mesmos despertamento. Não há
respaldo bíblico para tal crença, é uma crendice, então. Não há nenhum pensamento, alguma abordagem que de fato avalie esse pensamento, sendo que a própria Bíblia, que é o nosso manual, não dá respaldo para isso, muito pelo contrário. O despertamento que Ciro vivenciou não foi porque Daniel era um homem de Deus. A verdade é que o despertamento não veio de Daniel. Daniel não promoveu um despertamento em Ciro. Na verdade, o próprio Deus despertou Ciro. O despertamento espiritual ele não emana de Daniel, mas muito pelo contrário, do próprio Deus. Amém? Isso é para quebrar algumas crendices de algumas pessoas que acham que o pregador faz milagre, que o pastor faz milagre, que o pregador promove avivamento, promove cura, despertamento. Irmão, isso é balela. De fato, somos dependentes do Senhor. Jesus Cristo já deixou isso muito bem claro, dizendo que sem Ele nada nós podemos fazer. Graças a Deus por isso, não é verdade? Vamos ao segundo tópico, que diz as finalidades do despertamento. Irmãos, o escritor comentarista ele faz uma ressalva dizendo que, embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutia a sua vontade no seu espírito, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios relativos ao povo de Israel, conforme havia sido profetizado por Isaías. Irmãos, todo despertamento, todo avivamento, todo despertamento, um dos primeiros sinais que ele tem que trazer é a mudança na mente da pessoa. Todo despertamento, todo avivamento precisa mudar primeiro a nossa mentalidade. Porque quando a mentalidade é mudada, o nosso comportamento ele muda. Eu fico assim, queixoso e me perguntando a respeito de alguns movimentos que temos agora nos nossos dias, que chamam de despertamento ou avivamento. Eu fico meio queixoso e duvidoso quanto a isso, porque você vai avaliar o estilo de vida das pessoas, não tem mudança. Aquele que mentia continua mentindo, aquele que prostituía continua prostituindo, aquele que roubava continua roubando agora. Isso não é despertamento. Olha o que aconteceu no despertamento de Deus na vida de Ciro. Ele foi convertido o seu coração para que a sua vontade, a vontade de Deus, fosse cumprida na vida dele. Todo despertamento de Deus, ele vai mudar a mentalidade das pessoas. E agora eu fico observando alguns despertamentos, pseudos despertamentos, que a pessoa está lá no culto e recebe ali uma unção, poder, a presença de Deus, enfim, e sai daquele culto da mesma forma que entrou, fazendo comentários desnecessários, procurando intrigas, confusões, contendas, mentindo, enganando, enfim. Isso não é um despertamento proveniente de Deus. Isso foi simplesmente uma empolgação ou uma emoção. Porque o despertamento de Deus, de fato, ele vai trazer mudança nas nossas vidas. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que diz assim, do tópico 2. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Irmãos, olha para cá. Pensa na profundidade disso que acabamos de ler. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Oh, aleluia! Como eu fico feliz de ler isso. Sabe por quê? O que é isso? O que é Deus querer usar o homem? Olha, todos nós sabemos que Deus ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Você que está aí me assistindo agora, Deus ele tem poder muito bem
de, por exemplo, pegar um carro e dirigir o carro, sem talvez ele estar lá dentro, ou fazer alguma coisa assim que talvez natural para nós, mas Deus não faz. Por quê? Porque Ele conta com você, Ele conta comigo para que possamos fazer. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar para uma restauração espiritual para as nossas igrejas, para o nosso povo, o povo de Deus. Deus conta com você para essa excelente obra e o nome dele será de fato glorificado. Olha só, a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Irmãos, Deus está à procura de profetas para anunciar a sua mensagem alvissareira, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus pode contar com você? Amém? Vamos dar aqui sequência à nossa escola bíblica dominical, à nossa lição. O item A, olha só, cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. A graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo. Olha só, por mais que nós usemos a nossa oratória, algumas pessoas fazem até neurolinguística, né, que é a técnica de conversar, a técnica de conseguir entrar na cabeça da pessoa através das suas palavras. Não estou dizendo que isso seja errado, cada um, se quiser fazer, faz. Por mais que usemos isso, as nossas técnicas, em hipótese nenhuma, jamais nós vamos convencer o homem de seu pecado. Diz a Bíblia Sagrada que o Espírito de Deus, João capítulo 16, verso 8 e 9, o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta usarmos as nossas técnicas. Nós simplesmente dependemos do Espírito de Deus para convencer o homem. O item A diz assim: o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. E aí eu torno a dizer que eu não consigo compreender esses despertamentos que tem por aí, onde as pessoas não mudam. Nós precisamos mudar. O despertamento de Deus vai nos levar para o jejum, vai nos levar para a oração, vai fazer com que nós tenhamos uma visão introspectiva, porque o Evangelho de Cristo, ele não é uma visão extrospectiva, de olhar para fora, olhar para outra pessoa, não. O Evangelho de Cristo é para olharmos para dentro de nós, é para que a gente venha conhecer quem de fato nós é. E quando nós olhamos para dentro de nós, de fato nós não vamos nem sequer lembrar de olhar para o erro do alheio, da irmã, do irmão que estiver próximo a nós. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Irmãos, esse despertamento que nós estamos desejando e que em nome de Jesus nós vamos viver. O Brasil vai viver um despertamento em nome de Jesus. Nós vamos ser dispersos, sim. Deus vai nos despertar e vai usar nossas vidas para que isso se aconteça, se cumpra na nação brasileira. Mas o despertamento que Deus vai trazer é diferente do que muita coisa está acontecendo por aí. Vai gerar mudança dentro do coração do homem, na mentalidade dele. E o nome do Senhor será glorificado. Vamos ao item B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Nós, como anunciadores, como mensageiros, como embaixadores de Cristo, nós temos por finalidade anunciar a salvação que há, as boas notícias, as boas novas de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito de Deus, quando nós anunciamos, o Espírito de Deus, primeiro, vai convencer o homem do seu estado ruim, seu estado pecaminoso, e depois que o homem é convencido, o Espírito Santo mostra que Jesus é aquele que perdoa e que salva.
Somente Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa vida, a nossa alma da perdição eterna. Amém? Vamos ao terceiro tópico, que diz assim: Deus cumpre as suas promessas. Eita, Deus maravilhoso. Irmãos, às vezes eu fico pensando, meditando nas promessas de Deus, que são inúmeras. A Bíblia Sagrada ela é recheada de Gênesis, Apocalipse, de bênçãos sem medidas para as nossas vidas. E às vezes a nossa mentalidade, que é um pouco limitada, não consegue meditar, ou talvez esquece das promessas de Deus. Mas eu quero dizer algo para você: Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. O tópico 1 diz assim: a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento de Ciro, que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra com relação ao retorno de Judá à sua terra. Essa palavra profética, essa promessa de Deus, ela foi liberada muito antes deles entrarem para o exílio. E olha, eles ficaram 70 anos cativos. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus, primeiro, ele não se limita a espaço de tempo. Deus não se limita a espaço de tempo. Às vezes você está aí queixoso, pensando, meu Deus, e aquela promessa? E a promessa da minha família? Enfim, todos nós somos portadores de promessas de Deus. E às vezes o tempo vai passando e nós ficamos talvez até indagando a Deus: Senhor, mas e a promessa? Não vai acontecer? O que está acontecendo? Enfim, deixa eu dizer algo para você. O cumprimento da promessa de Deus na sua vida já está pronto. A promessa já está pronta. Só que Deus está usando essa circunstância para moldar você. Parece loucura, mas é verdade. Nós precisamos estar prontos para receber o cumprimento da promessa de Deus. O povo de Judá, agora, o povo de Deus, eles precisou ser tratado durante 70 anos. É mais do que uma geração. É mais do que uma geração. E eles foram tratados por Deus para depois herdar de volta a sua terra amada, a sua terra, a sua Sião, né? Então Deus usou a circunstância para trabalhar aquele povo. Vamos ao tópico 2. Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O desejo do meu coração é que você, ao que assistir esse vídeo, você venha avaliar a sua vida, que você venha refletir nas promessas de Deus para a sua vida, nas promessas de Deus para a sua casa. Olha, Deus, ele está renovando neste momento as promessas dele na sua vida. E eu até abro aqui um parênteses para dizer isso: não abra mão da promessa de Deus na sua vida. Não abra mão. Não troque ela por um prato de lentilhas. Não abra mão da primogenitura. Você é um filho de Deus e não abra mão disso, porque o Senhor, ele estará cumprindo aí as promessas dele na sua vida. Entre muitas promessas que Deus tem, eu fiz aqui uma observação. O batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é uma bênção que faz parte dos rudimentos da doutrina. A Bíblia fala que vamos nós despertar e nós vamos desfrutar do batismo com o Espírito Santo. Há quanto tempo nós não vemos isso nas nossas igrejas? Parece até que quando se fala do batismo no Espírito Santo, está falando de algo assim desconhecido, algo que de fato nós não lembramos, mas o Senhor vai nos usar para que o batismo com o Espírito Santo volte a fluir no meio do povo de Deus. Você acredita nessa palavra? Vamos ao tópico 3. Deus renova a fé dos abatidos. Queridos,
Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. Olha, Deus ele tem os seus recursos. Eu costumo dizer que Deus é pedagogo. Tudo que ele faz é de fato para nos ensinar. E olha só, o tópico 3 diz, Deus renova a fé dos abatidos. Irmãos, quando de fato nós estamos abatidos, o Senhor precisa de fato renovar a nossa fé. Porque existem situações que de fato nos coloca de joelho na presença do Senhor sem nenhuma alternativa mais. Existem situações que nós vamos para a oração e não tem palavras, só lágrimas, só chorar na presença do Senhor. Tamanha é a situação que nós estamos vivenciando nesses dias. E agora o tópico 3 diz que Deus renova a fé dos abatidos. Deus vai renovar a nossa fé em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui ao último tópico, que é o tópico 4, que diz assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra do Senhor. Irmãos, eu torno a dizer, eu amo a palavra do Senhor. Eu desconheço um despertamento que o crente esteja vivendo que ele não seja obediente à palavra de Deus. Eu desconheço. Eu rejeito esse tipo de despertamento. Isso é simplesmente uma emoção, uma empolgação, qualquer coisa, menos despertamento de Deus. Se não obedece à palavra de Deus, não é de fato um crente que foi despertado pelo Espírito Santo de Deus. Subtópico 1 diz assim: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Eu quero aqui, antes de encerrar, eu quero combater veementemente uma doutrina que estamos presenciando ela nos nossos cultos, falando aqui de culto restabelecido. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque quem é digno de culto é Jesus. Nós não saímos de casa, ou quando aqui em casa fazemos o culto não é para nós. O culto é para Deus. É para que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa oração, a nossa oferta, a nossa gratidão. E o que nós estamos vendo hoje é um antropocentrismo, que tira Deus do centro e coloca o homem no centro das atenções. Isso é repugnante. Lembra quando o Senhor destruiu a Torre de Babel? Pois bem, ali nascia o antropocentrismo, que Nimrod queria colocar o homem no centro como se fosse Deus, e Deus não permitiu que isso fosse acontecido. Que o Senhor nos desperte para um culto a Deus, não a nós, onde o homem esteja no centro. Segundo subtópico diz, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiel à palavra de Deus. Quer aqui um termômetro para poder medir o grau que você está de despertado por Deus? É o desejo que você tem de ser fiel à palavra do Senhor. Esse é o termômetro. E olha, de fato, quando nós estamos despertados, a todo instante nós estamos meditando na palavra do Senhor, no trabalho, no carro, na escola, na faculdade, na rua, na igreja, aonde nós estivermos, nós estamos ali, mas a nossa mente está conectada na palavra do Senhor Jesus, para sermos fiéis ao Senhor e que as pessoas possam ser alcançadas pelas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero aqui encerrar, agradecendo a você que ficou aqui até o final conosco. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão, eu vou ler cada comentário e vou acatar sugestões também, porque de fato eu não sei de tudo, estou aqui para aprender junto com você também. Amém? Fica aqui o meu abraço do seu irmão Caio César, e o desejo do meu coração é que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa. Amém? Grande abraço, Deus em Cristo te abençoe.